Você já ouviu falar na guerra mais curta da história da humanidade? Se você, como eu, gosta de descobrir, seja bem-vindo ao canal Descobrir. Como sabemos, os europeus são reconhecidamente exploradores. Mas não é aquele explorador que vai buscar informações para serem repassadas, mas para abusar comercialmente dos lugares com povos menos favorecidos financeiramente ou ricos em minérios, alimentos e etc. Coisas ou bens que eles possam tirar proveito além de escravizar pessoas. Sempre foi assim. Se apresentavam como salvadores da pátria, adotavam um lado de preferência que fosse subserviente e, por conta do seu poderio bélico, dominavam e escravizavam o povo daquele lugar. A história conta que nós, Brasil, passamos por isso após o nosso descobrimento. Mas voltemos ao tema do vídeo. No século XIX, Zanzibari era um país insular independente no Oceano Índico. Hoje o território faz parte da Tanzânia. Os sultões de Omã tomaram o controle da ilha em 1698 com a expulsão dos portugueses do território. Permaneceram então durante muito tempo com o controle nominal do local. Em 1858, o sultão Majid bin Said declarou a independência de Zanzibari e recebeu o apoio imediato do Reino Unido. Entretanto, a iniciativa dividiu o sultanato. O Reino Unido desenvolveu cordiais relações com a ilha após a independência e foi favorecido pela inserção da influência britânica na região. Vamos abrir aqui um parêntese. Naquele momento da história, final do século XIX, ocorria uma nova fase do colonialismo dos países ricos no mundo, chamada de imperialismo. Neste novo contexto, o interesse dos países era conquistar zona de influência e de consumo para seus produtos industrializados. Na ocasião, a Alemanha competia com o Reino Unido pelo controle do comércio e de territórios na África Oriental. Vamos a uma curiosidade. Só para lhe lembrar, foi a intensificação das disputas entre os países europeus por zonas de controle que gerou a Primeira Grande Guerra Mundial. Mas voltemos. Após a independência, rapidamente o sultão Hamud bin Muhammad foi colocado pelos britânicos no poder para promover um governo de fantoche. Hamud era fiel aos britânicos e desenvolveu seu governo com ações favoráveis aos interesses dos mesmos. Foi o responsável, por exemplo, pela extinção da escravidão na ilha. Zanzibari era governada por sultões com afinidade com os britânicos, mas no dia 25 de agosto de 1896, pertinho do fim do século XIX, o sultão Hamad bin Tawani faleceu subitamente e o processo de sucessão geraria a mais breve guerra da história da humanidade. Para o lugar do sultão falecido entrou o sultão Khalid bin Bargash, o qual não era bem visto pelos britânicos. Estes preferiam o sultão Hamud bin Muhammad, pois era favorável aos interesses britânicos. Além disso, um tratado foi assinado em 1886, determinando que para ascender ao sultanato, o candidato escolhido deveria ter permissão do cônsul britânico, o que não aconteceu com Khalid. Os britânicos ficaram inconformados com a situação e entenderam o ocorrido como motivo para a intervenção. O sultão Khalid recebeu um ultimato para abandonar o palácio juntamente com suas tropas, mas em lugar disso, montou sua barricada no interior do mesmo. Sem abandonar o local, às 9 horas do dia 27 de agosto de 1896, os britânicos deram a ordem de ataque que iniciou a Guerra Anglo-Zanzibari. Neste momento, os europeus já dispunham de 3 cruzadores, 2 navios de guerra, 150 fuzileiros navais e marinheiros no local.
A maior parte da população da ilha ficou ao lado dos britânicos também. O sultão Khalid, por sua vez, reuniu 2.800 homens para defender o palácio entre população civil, guarda nacional, funcionários e escravos. Quando o bombardeio teve início, a artilharia de defesa foi toda neutralizada. A força militar dos britânicos era notoriamente superior e apenas 40 minutos depois a bandeira do palácio foi abatida e a guerra chegou ao fim. O resultado da guerra foi a morte de aproximadamente 500 defensores do palácio, sendo que os operadores de armas do sultão foram dizimados. Enquanto isso, apenas um marinheiro britânico sofreu ferimentos graves. No dia 27 de agosto de 2024, marca um aniversário recordista. No caso, os 128 anos da guerra mais curta da história da humanidade, a Guerra Anglo-Zanzibari. O conflito encerrou o pouco que restava da autonomia do sultanato de Zanzibar, transformado num protetorado britânico. Inscreva-se no canal, marque gostei e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.